Gostaríamos de convidar agora o nosso outro palestrante, o nosso amigo, Serginho, né, como o Marcos nos ensinou a chamá-lo. E o Serginho vem falar agora sobre a pobreza em Ubalde. Pode vir, Serginho. Obrigado, Campo Grande. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Primeira vez que eu venho nessa cidade e para mim é uma felicidade vir por Ubalde para cá, para conhecer essa cidade maravilhosa, esse povo querido, acolhedor. Muito obrigado ao Céu Campo Grande, a Cida e a sua família maravilhosa que me recebeu tão bem. Obrigado ao Instituto Petrobalde, Marquinhos, Rosane, me convidaram, me deram esse privilégio, possibilitaram que eu pudesse vir aqui para conversar com vocês, para a gente ter uma reflexão, que, como o Marquinhos já nos disse, às vezes é dura, é profunda, é necessário coragem, Marquinhos? Mas é importante, porque é decisiva para a nossa vida. Então, é com muita alegria e felicidade e gratidão que eu posso conversar um pouco com vocês. Vou falar um pouco sobre a pobreza, mas, se houver qualquer dúvida, vamos chamar os universitários. Então, tem o Instituto Petrobalde para tirar a dúvida, tem o Céu Campo Grande, tem o Céu Brasil, tem um monte de gente que entende mais do que eu. Então, qualquer coisa, eu vou pedir ajuda a eles. Para iniciar, eu sempre gosto de trazer ou um poema, ou um texto, para a gente começar a nossa reflexão. E eu escolhi um texto que está no livro Fragmentos de Pensamento e de Paixão, no capítulo Os Ideais Franciscanos dentro da Psicologia Moderna. E Ubalde nos diz assim: a pobreza é a virtude que tende a subtrair da alma humana, onde se encontram as suas raízes, as rivalidades entre os ricos e os pobres, estimuladoras de tantos estudos, de tantas lutas políticas, inoperantes e estéreis. A pobreza franciscana é, antes de tudo, um ensinamento de renúncia aos ricos, o uso parco e nenhum abuso dos próprios bens. Aos pobres, que não são nada mais do que ricos sem dinheiro, aconselha igual renúncia. Nenhuma inveja, paciência nas privações. Ensina a ambos a vitória sobre a avidez que os separa, armando uns contra os outros, com tanto dano comum. Pede a abdicação dos baixos apetites e a formação de valores mais altos, que saciam, alimentam, são gratuitos. Advoga a destruição de uma fome vulgar e a extinção de um desejo mais nobre, passível de ser saciado. Está aí a resposta. O que é a pobreza para Ubalde? Já dei logo a resposta, no começo da palestra. Porque se não der tempo, já está dada a resposta. Mas o que nos interessa, e a gente vai começar a ter essa reflexão, é que Ubalde, ele inicia nesse texto com uma questão que para a gente, se a gente ler com cuidado, no primeiro momento, sem entender a profundidade que Ubalde ele nos sugere, olhar para os fenômenos da vida. Não só o fenômeno da pobreza, mas tudo. Tudo que a gente vai tentar entender no nosso mundo. Por que tem guerras? Por que tem fome? Por que tem desigualdades? Por que tem essas diferenças? Isso aí o homem de todas as épocas, de todos os tempos se questiona e quer saber. Por que o mundo é assim? A gente precisa olhar com profundidade. Não é porque, senão a gente não vai entender os detalhes, vai ter aquele pensamento exclusivamente superficial. Já é um primeiro pensamento. Historicamente, se eu analisar o fenômeno da pobreza,
não é do ponto de vista histórico, das ciências humanas, da antropologia, da sociologia, eu vou dizer, não, porque o homem fazia guerra, o mais forte ia lá, dominava o povo mais fraco, ficava com o dinheiro, e aí começou as desigualdades. Isso está errado? Não está errado. Foi assim mesmo que aconteceu o desenvolvimento. Mas isso é apenas a camada superficial. E o Baldi, nesse texto, ele diz uma coisa que, se a gente só analisar desse ponto de vista, a gente acha estranho, a gente nega, mas o Baldi está dizendo que o pobre e o rico são a mesma coisa? Não, entendeu? O pobre é apenas o rico sem dinheiro, foi isso que ele disse. É o mesmo, é a mesma coisa. Por que ele está falando isso? Não é? A gente não se pergunta, mas que coisa estranha, que dificuldade, como é que a gente pode entender isso? Na verdade, quando o pobre ganha o dinheiro, né, porque a gente pensa assim, não, isso está errado. Né? O rico, ele tem dinheiro, ele tem condições de ter os bens para a sua sobrevivência, o dinheiro dele sobra, tem luxo, tem tudo o que quer, vive tranquilo. Enquanto o pobre, coitado, mal tem para si, vive para sobreviver, passa dificuldades. A gente, então, num primeiro momento, não concorda com o Baldi, né? Mas, se a gente olhar com profundidade, a gente vai ver que a forma mental de ambos é a mesma. Porque se o pobre ganha dinheiro, não é isso que acontece quando a gente vê alguém que ganha na Mega Sena, ganha milhões, o que é que ele passa a fazer? Era pobre, não tinha nada, passa a viver como o rico vive hoje em dia. Passa a ter tudo, passa a gastar dinheiro, passa a ter os bens de consumo de luxo. Então, você vê a diferença que falta o dinheiro mesmo. Porque se ele tivesse, ele ia fazer a mesma coisa que o rico de hoje faz. É isso que o Baldi está dizendo. Vamos olhar pela essência. E a essência é essa forma mental. Então não dá para estudar o Baldi, ou qualquer ponto que ele nos propõe analisar, sem entender o fenômeno. É necessário que a gente veja a substância. Por que a gente é assim? E foi isso que o Marquinhos começou a nos falar, né? Falou sobre isso. Então é necessário que a gente, para entender esse fenômeno da pobreza, olhe como o Baldi olha. Tanto a pobreza como a riqueza, ele colocou naquele texto, são oportunidades. Oportunidades de crescimento. Oportunidades de evolução, oportunidades de refazimento dos nossos caminhos para chegarmos aonde? No sistema, para chegarmos, como Jesus chamava, no reino de Deus, no reino de amor, de felicidade e de harmonia. Então a gente precisa olhar dessa forma. Por isso que ele disse, aqui, a sua voz, no livro Grandes Mensagens, nos fala, ocupa-te das coisas da terra, mas apenas o suficiente para aprenderes a desapegar-se delas. Então as coisas que aqui a gente está vivendo, as nossas experiências, são apenas experiências para a gente reconstruir esse caminho. Por isso que a gente não pode analisar as coisas apenas superficialmente. Temos que entender que estamos numa passagem evolutiva. E aí não tem jeito, gente. Para realmente entender por que as coisas são assim, a gente tem que entender a cosmogonia baldiana. Qual é a visão que o Baldi nos trouxe, não é, do nosso universo? Por que nós passamos por esse caminho evolutivo? Por que nós temos dores? E principalmente, por que nós temos o mal? Então, o Baldi, eu não vou poder... Eu trouxe aqui o gráfico, que está no livro Queda e Salvação. Não tem como a gente explicar todos os detalhes desse gráfico, mas vale a pena o estudo. Já fica a dica, viu, Céu Campo Grande, Céu Brasil, seminários. Já teve seminários sobre Queda e Salvação, sobre o gráfico. Mas a gente tem que repetir mais vezes, porque é maravilhoso esse seminário, não é? E esse tema, a gente tem que entender essa profundidade. Porque quando a gente sabe isso, a gente começa a se conhecer, começa a ter coragem a enfrentar as nossas dificuldades. Porque para nós, seres humanos, é muito fácil
botar a culpa nos outros. É isso que a gente mais faz. É isso. O nosso querido Carl Gustav Jung, né, o pai, né, do inconsciente coletivo, ele nos dizia isso, né, que a gente projeta nossas sombras nos outros. E quem melhor do que botar a culpa do que em Deus? É Deus o culpado, né? E a gente vai botando o culpado. Você vê que o grande filósofo materialista, existencialista, desculpe os filósofos daqui, viu? Eu não sou filósofo, não. Se eu falar besteira, pode me corrigir. Né? Jean Paul Sartre, ele dizia, o inferno é o outro. Né? Então a culpa é sempre do outro. Mas o Baldi nos diz que não. Vamos parar com isso, gente. Vamos encarar a nossa face no espelho. Muitos dizem, o Baldi é muito duro. O Baldi é terrível a mensagem que ele nos traz. É difícil. Eu já encaro de outra forma. Eu encaro de uma forma positiva, de uma forma ótima. Só que a gente tem que ter coragem, como disse Carquinhos. Vamos encarar, porque a culpa foi nossa. Então, ele explica em toda a sua obra, e um dos livros que eu mais gosto, né, O Sistema, ele fala sobre esse processo de criação. Porque Deus é amor, meus irmãos. Deus é a harmonia, é a perfeição em absoluto. Deus é a felicidade, é a vida. E ele, quando criou, ele não pode criar fora de si. Ele criou de sua própria substância. Porque ele é o absoluto, não tem fora de Deus, só tem Deus. Então ele criou do amor, da perfeição, da harmonia, da felicidade. Ele usou essa substância e nos criou. Criou a todos. Como o Baldi nos diz, aqui, no sistema. Ele criou, como a Bíblia nos fala, a sua imagem e semelhança. Então nós fomos feitos da substância divina e fomos convidados a viver como a substância divina vive, na harmonia, na perfeição, na felicidade, né? na vida eterna. Ou melhor, né? Não tem nem tempo no sistema. Mas, para a gente poder ser essa individualidade que ele criou, ele se criou totalmente com infinitas individualidades, não é? Perfeitas, cada uma, e o Marquinhos já falou disso, né? Com sua função no sistema, e que essa função deveria ser toda harmônica, um colaborando com o outro, para que todo esse organismo divino vivesse nessa plenitude. Mas isso não poderia ser automático. Seus filhos não eram robôs, precisavam ter liberdade, e precisavam ter liberdade de escolha, de dizer, né, completar a obra, eu quero ou não quero a proposta do meu pai. E a gente vê isso tão bonito no livro Deus e o Universo. Já estou fazendo a propaganda dos livros. Vamos ler os livros, vamos comprar, quem não leu, não é? E aí a resposta foi aquela, muitos aceitaram, uma infinidade, mas outra infinidade, o que é que aconteceu? Caiu no antissistema. Não aceitou a proposta divina, disse que não. Eu quero viver do meu jeito. Que viver no sistema que nada. Não é? Aí as pessoas dizem, mas então isso é muito difícil, né? O Baldi está nos dando uma lição muito dura, né? Porque Deus deixou, né? Se sua obra é perfeita, ele deixou que sua obra se corrompesse, se destruísse, se acabasse. Não. Nós fomos criados da substância divina. E no momento que a nossa consciência contraiu, caiu, essa substância veio conosco. Aí está a perfeição. Porque é inevitável que essa substância pura e divina, lá dentro de nós, nos estimule ao retorno, a voltar de volta para o sistema. A gente tem esse anseio de felicidade, a gente tem esse anseio de amor, a gente tem esse anseio, essa sede que palpita em nós, de bondade, de alegria, mas muitas vezes não sabemos como é o caminho. Foi o que o Marquinhos disse, né? E naquele primeiro momento de perda, a gente caiu no nosso universo material.
e fomos reconstruindo. O ser foi lentamente reconstruindo, voltando, porque isso está na lei, é inevitável. A gente vai voltar para o Pai, quer queira ou quer não. Aí está a perfeição. O sistema sempre foi perfeito, mas nós escolhemos passar por essa experiência, viver aqui, reconstruir. Eu vou ficar me lamentando por isso? Não, gente. Vamos mudar a página. Tem que lutar? Lutemos. Tem que aprender? Aprendamos. Vivemos as nossas experiências. E vamos voltando novamente, porque nós vamos chegar lá. Querendo ou não, a gente vai chegar lá. Agora, a experiência é de cada um. Foi o que o Marquinhos disse. Eu vou invadir o seu domicílio mental? Você quer passar por aquela experiência? Poxa, passe, né? Passe. Agora, depois não diga que ninguém avisou o caminho, não, porque os caminhos mais fáceis nos foram dados. Os avisos, os mensageiros divinos, os cristos, não é? Os seus avatares estiveram com a humanidade desde todos os tempos, nos avisando que a gente poderia voltar de maneira mais simples, mas a gente gosta de, né? Será que é isso mesmo? Né? A gente sempre tem isso. Será que é verdade? Eu vou testar, viu, Marquinhos? Você está dizendo que tem que seguir a lei, eu vi sua palestra, o que eu aprendi foi isso. Eu tenho que seguir a lei, eu tenho que me harmonizar com a lei. Será que é verdade? Eu acho que a lei sou eu. Tá? A minha lei é que vale. Vou testar isso primeiro, antes de ver essa história de lei de Deus. E a gente vai e testa. É assim a vida. Tá? Não tem jeito de mudar o livre-arbítrio dos outros. A gente vai aprendendo conforme nós vamos tendo experiência. Tá? E aí a gente chega. Chega onde? Na guerra. O ser voltando, né, do reino mineral, reconstituindo todos esses caminhos, do reino vegetal, animal, apresenta-se para a raça humana. Mas ainda muito primitivo, como disse Marquinhos, ainda muito apegado a seus instintos. E ele acredita, não é, que ele precisa vencer o outro. Ele precisa sobreviver. O instinto da sobrevivência é forte. Eu preciso ter as coisas para mim, para eu salvar. E aí a gente vê as guerras. Por isso que as ciências humanas não estão corretas, não. Realmente o homem fez isso. Ele foi e venceu o mais fraco. E dominou, né, as mulheres, os homens, se escravizou. As mulheres ele usou para a procriação. E as fortunas, os homens para o trabalho escravo. E a fortuna foi acumulando. Essa era a lei que dominava no estágio primitivo humano. E aí ele queria. E ele assim fez. Ele estava iniciando a sua caminhada evolutiva de reconstituição ao sistema. Por isso que o Baldi nos diz que nesse nível evolutivo, a posse, não ainda legalizada em forma de propriedade reconhecida, é o resultado de uma rapina. É o sinal de uma vitória violenta contra todas as dificuldades do ambiente e as resistências de forças opostas. A posse é produto de um esforço, de um perigo que se soube afrontar e superar. É a prova de um valor, razão pela qual, perante as leis da vida, aquela posse representa um prêmio merecido. Nesse sentido, aquela posse corresponde a um princípio de justiça, pelo menos ao princípio de justiça em tal nível de evolução. Então, naquele nível consciencial, ele estava fazendo o que era correto, o que era justo. Ele dominava, ele era mais forte. E assim é o método evolutivo. Não é? A gente já sabe disso, a gente estudou a evolução. O mais fraco ele tem que ser eliminado. Aquele biotipo que é fraco, que não consegue ir adiante, ele vai sendo eliminado. E o mais forte vai sobrepujando. É o primeiro nível que Marquinhos nos falou do método de luta. Então ele tem aquele método. E para ele a justiça está correta. A justiça dele é a justiça da força. Eu tenho força, eu mando,
Você que é fraco, obedeça. Senão, eu degolo a sua cabeça. Não é? Então é assim, entendeu? É assim o nível do bruto. Não é? É assim o nível, não é, do violento, do agressivo. Eu mando e você obedece. E isso se traduz também, nesse nível, nas visões da religião. Não é? Por isso que eu trouxe aqui o exemplo de Moisés, o grande legislador hebreu. Não é? A gente estranha quando lê o Velho Testamento, muitas vezes. Não é? Mas, porque a gente diz, meu Deus, o Deus do Velho Testamento é tão violento, é tão agressivo, não é? Mas a gente quer interpretar um texto que foi escrito, não é, há mais de 3.500 anos atrás, um texto, não é, onde as pessoas eram violentas, eram agressivas, eram primitivas, que só entendiam aquele método da força. Eles escreveram na sua linguagem. Então a gente vê o quê? O Velho Testamento dizendo assim, olha, seus inimigos, 10.000 cairão à sua direita, e 10.000 cairão à sua esquerda, 20.000, e assim era o Deus. Não é? Seja com a tradução, né, o Senhor dos Exércitos, né, Jeová ou Yahvé, qual tradução você quiser usar, entendeu? Então eles vinham dessa forma, um Deus que traduzia o seu nível mental. Por isso que o balde nos diz, não é? O pobre era então um vencido, um inepto, que a vida não ajuda porque tal biótipo deve ser eliminado pela seleção do mais forte. Essa é a moral daquele mundo. A sua justiça moral proporcionada às finalidades que naquele nível a vida quer atingir. Tanto isso é verdade que quem vivia no bem-estar, alcançado por qualquer meio, era considerado um benquisto de Deus, que expressava o seu consenso, enchendo de bens o seu servo, que tudo aquilo que havia sabido merecer. Estamos em um baixo, ainda em baixo, e até a religião não consegue expressar senão a lei que vigora naquele plano. Livro Cristo, capítulo 9. Então era isso, por isso que a gente não pode, é anacrônico eu querer interpretar o Antigo Testamento sem ter esse entendimento, que aquilo era outra época, era uma época de violência, da lei do mais forte, do bruto. Então ele está dizendo, e aí a gente pergunta, mas Deus não é amor, não é perfeição, não é? Por como é que Deus vai se expressar assim, violentamente? Mas a gente não pode esquecer que a essência divina, mesmo no baixo nível, ela nunca se perdeu. Porque Moisés, mesmo tendo tido mais de 600 mandamentos, que mandava apedrejar o infiel, aquele que traía o Senhor dos Exércitos, aquele que traía Yahvé, era apedrejado. Ele tinha a essência divina. Os 10 mandamentos, a lei moral intacta, que dizia, 5º mandamento, né? Não vou dizer todos aqui não é? Mas se a gente for analisar um por um, que maravilha, não é? Porque a gente até hoje, 3.500 anos atrás aproximadamente, né? Moisés veio entre nós, e a gente não consegue cumprir nenhum desses mandamentos de forma integral. Não é? Então, não matarás. Imagine se a humanidade tivesse acolhido um mandamento só. Ou só o 5º, não matarás. Que planeta que a gente estava vivendo hoje? Não é? Totalmente diferente da nossa realidade atual. Se a gente escolhesse dizer, não, nós como humanidade não vamos matar mais. Eu posso roubar, eu posso enganar, a gente ia ter muitos problemas ainda, mas não ia ter mais um homicídio. Não ia ter mais as guerras. Mas a gente não aceitou a proposta. Então a lei de Deus nunca, ela foi interpretada segundo aquele nível de vida, mas a sua essência nunca se perdeu, ela sempre esteve lá. Não é por isso que o balde nos diz isso também. Nós podemos dizer que isso seja contra a justa lei de Deus. Não é? Você ter esse nível de vida interpretando Deus dessa forma violenta. Mas só que a perfeição desta não se pode manifestar senão na grande perfeição atingida pelo ser que vive aquela lei.
O princípio fundamental desta lei permanece idêntico em todos os níveis. Então o amor sempre teve, a perfeição, a felicidade, a harmonia, tá tudo, em todos os níveis. Mas cada um vai interpretando, como disse Marquinhos, como pode. Como tem condições de interpretar o que ele aprendeu ainda, naquele nível, o que ele já despertou sobre as leis divinas. Aí você interpreta daquele jeito. Mas ela nunca se alterou. O impulso é sempre ascensional, para melhorar. Seja o do pobre, que nesse mundo quer tornar-se rico, seja o do crente, que sonha com uma vida feliz em direção ao paraíso. Ambos lutam e fazem sacrifícios pelo mesmo objetivo. Então é isso. Então eu ainda não entendi totalmente as leis, mas eu sou levado por esse impulso, que pulsa dentro de mim e que está me levando para a ascensão. Está me levando para a evolução, para a minha reconstituição. E aí eu vou conseguindo. Se eu não consigo lançar trajetórias ótimas, como disse o Marquinhos, ainda, eu vou sofrer mesmo, gente. Mas não façamos como o Balde nos diz, não é, na grande síntese. Vamos abraçar a dor, não vamos olhar isso com tristeza, não. É a experiência. No final, quando a gente estiver lá no sistema, a gente vai ver, diz, valeu a pena, hein? Rapaz, a subida foi pesada. Mas nós aqui, que bom, não é? Nós aqui, nós conseguimos vencer todas aquelas dificuldades. Como eu aprendi, como eu evoluí, como eu cresci vivendo todas essas coisas. É isso. Nós estamos a caminho e vamos chegar lá, tá? E Jesus? Jesus é a mesma coisa. Eu não posso interpretar Jesus, o Evangelho do Cristo, sem colocá-lo numa determinada época. Não é porque senão também o Evangelho ele é anacrônico. Eu vou achar, Jesus condenava a riqueza. Não pode ser rico não. Porque Jesus, quando ele falou, eu escolhi até essa pintura aqui do Heinrich Hoffmann, né, que é o Cristo com um jovem rico, porque essa passagem, não é, parece uma condenação terrível, não é? Então está lá nos evangelhos sinóticos, não é? Jesus está lá pregando e chega um jovem rico e pergunta: mestre, que hei de fazer para ter a vida eterna? E Jesus, né, olha para ele e diz: siga a lei, os mandamentos da lei, quais são? E o jovem rico responde, começa a dizer os 10 mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus, guardarás o dia de sábado, não direis o seu nome em vão, honrareis pai e mãe, não matarás. E aí ele vai falando todos. E o jovem vira para ele e diz: mestre, mas isso eu já faço. Desde a minha tenra infância, eu já cumpro os mandamentos. Aí Jesus olha para ele, tá certo, já faz, né? Então, uma coisa lhe falta. Distribui todos os teus bens aos pobres. Vem e me segue. Aí o jovem, segundo os evangelhos, diz que ficou triste. Era rico. Tinha muito. Aí deu aquela caída assim, tristeza. E foi embora, né? Foi de fininho, foi saindo, não é? Pegando seu banquinho e saindo de fininho. Saiu. E aí Jesus dá aquela famosa frase, né? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico chegar no reino dos céus. Ele diz, e aí se a gente pega isso ao pé da letra, a gente diz: poxa, eu quero o reino dos céus, viu, Marquinhos? Eu quero. Se você não quer, problema seu, fica aqui. De lá eu te ajudo, pode deixar. Né? Eu vou querer ser pobre, gente. Eu quero o reino dos céus, se eu for rico. Não é? Então você vê, é uma interpretação anacrônica, ao pé da letra. Eu não estou levando a interpretação para o tempo de Jesus. E o Balde nos diz, Jesus não poderia fugir da sua realidade. Ele falava de acordo com aquela mentalidade primitiva, mas coube a ele, não é? Já sedimentar a mentalidade, para que no futuro a gente entendesse que o pobre e o rico são iguais, são as mesmas pessoas, estão passando por experiências diversas,
Não é que a gente pudesse querer sonhar por uma justiça social para todos. Ele sedimentou, ele planificou isso, ele lançou essas ideias, que naquele momento não iam ser bem compreendidas, como não foram. E até hoje a gente não compreende. Não é? Então, foi por isso, não é, que ele fala dessa forma. A gente não pode interpretar fora do contexto histórico. Por isso que o Baldi nos diz. Cristo encontrou-se perante o mundo do seu tempo. Ele devia contentar-se com o reconhecimento teórico dos direitos do pobre, começando com o dar ao servo, ao escravo, ao vencido, o voto e a dignidade de ser humano, afirmando, desse modo, direitos desconhecidos e inconcebíveis naqueles tempos. Mas, do que isso, não se podia fazer. Porque converter tais ideias em realidade era coisa impraticável, devido à estrutura, o nível mental e o baixo grau de civilização da sociedade daquela época. Cristo operou aquela preparação mental, como acabamos de dizer, era necessário para alcançar odierna fase de realização. Isso porque, por lei de evolução, a tendência em direção a tal realização é constante. Então não tem jeito, gente. A gente está com a lei sempre nos impulsionando a evoluir. E aí o Cristo lançou para o futuro, não é? E Ele próprio nos deu o exemplo, como esse leão que o Marquinhos falou, não é? Pacífico, mas um leão, uma personalidade forte, inabalável. Nada tirava ele do seu amor a Deus, nada o distanciava da sua missão, nada o distanciava da sua harmonia com Deus. Por isso que ele dizia, eu e o Pai somos um. Vivia essa plenitude, não é? Já encarnado aqui na Terra. E Ele é o nosso Salvador. O Baldi nos diz isso. É quando... Opa, errei aqui o... Quando, no seu processo de ascensão, né, depois da sua ressurreição, Ele volta ao sistema. Esse fenômeno ocorreu diante dos nossos olhos. Nós, humanos, ainda tão inconscientes, né, vimos um ser que realizou a volta ao sistema diante de nós, dando um exemplo que um dia todos nós vamos fazer. Nós vamos realizar esse retorno ao reino de Deus, a felicidade, a harmonia plena e absoluta. Jesus fez isso. Ele é o nosso Salvador. Ele é que conseguiu nos dar esse exemplo. Por isso que o Baldi nos diz isso no livro Cristo. Voltemos a observar o fenômeno da passagem do AS, do antissistema, ao S, o sistema, vivido por Cristo. Está escrito no plano de desenvolvimento do percurso do ciclo involutivo-evolutivo. Um progressivo manifestar-se de inteligência e espiritualidade. Então está acontecendo isso com todos nós agora. Não se engane não, nós estamos crescendo, aumentando a nossa potência em inteligência e em espiritualidade. E Jesus é o ápice, é o momento onde você se torna pleno, onde você se elimina tudo que você tem de ligação com o antissistema e reingressa no sistema. É isso que o Baldi nos explica. E nós todos vamos passar por isso. Agora nós temos que viver esse ciclo involutivo, nós caímos. Não foi Deus que quis assim, tá, gente? Não foi. Foi nós mesmos, a gente escolheu passar por essa experiência. Não é preciso ficar triste, mas vamos voltar. Estamos a caminho. Vamos chegar lá. Né? Então, nesse ciclo, a gente está reconstituindo, se livrando, né, desses instintos, dessa negatividade, e chegando cada vez mais, nos espiritualizando, voltando para o sistema. Com a evolução, elas se revelam sempre mais potentes, até a maturação do fenômeno conduz fatalmente a um ponto de ruptura. Nesse momento, acontece
que o princípio do S, embora tendo ficado sepultado com a queda, permanecera, contudo, sempre vivo e ativo em sua estrutura íntima no centro do AS. E reaparece, enfim, em toda a sua potência originária. Finalmente, né, a gente chega lá. Né, aquilo que estava dentro de nós, que a gente foi evoluindo, quando a gente chegar nesse momento, vai reaparecer com toda a sua potência. Nesse momento, o ser não é mais um elemento do antissistema, mas do sistema. Isto é, resulta constituído de pura substância de Deus, como era na hora da criação primigênita. Então é isso, gente. Não temos, né, que olhar pelas experiências com forma desagradável. Né? A pobreza existe, é ruim? É. A gente deve combater? Deve. Mas quem está passando pela pobreza e quem está passando pela riqueza também. Estão passando por experiências. Precisa viver aquilo que é um ponto da sua reconstrução. Precisa vencer. Precisa, não é, suplantar aquelas forças negativas. Como disse Marquinhos, temos que lançar novas trajetórias e deixar esses instintos do passado para trás, formar novos instintos. O instinto que segue a lei, que se harmoniza com a lei. Jesus fez isso, nos ensinou isso, nos mostrou o caminho. Isso aí, gente. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Não é coisa de católico, não. Ou coisa de evangélico. Não, ele nos mostrou isso aí. Por isso que a gente pode chamar ele assim. Tá? Mas, não é? Como disse o ciclo involutivo-evolutivo, ele está sendo constante. Aos poucos nós estamos chegando lá. Né? A gente não pode também achar, de maneira infantil, que esse tipo, né, de situação ocorre como num passe de mágica. Né? Já voltei para o sistema. Pô, não, é preciso refazer o caminho. O caminho que eu me joguei, que eu me precipitei, eu tenho que voltar. Eu não vou ser infantil para acreditar nisso. Não, eu acredito em Jesus. Estou salvo, quando eu morrer, voltei para o sistema. Não. É preciso, tudo que eu criei de negativo, todo aquele impulso involutivo, eu corrigi. Evoluindo, não é? Por isso que, para a gente entender essa questão da pobreza, né, vamos agora continuar a nossa história. Né? A nossa história do homem bruto, que domina esse nível de consciência, que domina, ele chega no ponto que ele é o vencedor. Como dizia Machado de Assis no livro Quincas Borba, quem já leu esse livro? Né? Ao vencedor, as batatas. Né? Então, eu sou o vencedor. Eu lutei muito para conseguir todo o meu reino. Aqui eu trouxe uma pintura de Alexandre o Grande, antes do Império Romano, o maior império do Ocidente. Quantas terras Alexandre conquistou? Onde está Alexandre agora? Nas páginas amareladas da história. O Cristo superou a história, né, gente? Ele é mais do que a história. Então, aconteceu com Alexandre, aconteceu com os impérios, né, com as aristocracias. Quando a gente chega em determinado nível, a gente também não vai continuar lutando. Tá bom, já estou legal. E aí a gente cai no ócio. O Balde nos explica isso. A gente cai naquela vontade, vou aproveitar. Agora eu vou aproveitar. Né? E o que é que acontece? O rico, ele se enfraquece. Ele vai, né, com aquela sua atividade, né, de aproveitar suas riquezas, suas conquistas, vai se enfraquecendo. E o Balde nos diz, enquanto a riqueza corresponde à realização de um esforço, ela é biologicamente justa e a vida respeita. Então eu estou na luta. Eu consegui, né, no meu nível primitivo, aquilo tudo, através das minhas guerras, das minhas lutas. Né? Aí a vida está deixando. Porque eu também estou sendo um agente evolutivo. Eu estou propondo evolução também para as massas, para as massas dominadas. Está todo mundo evoluindo, está todo mundo aprendendo. Não tem para onde escapar dessa escola. A gente está aprendendo. Tá? Então, deixa lá, deixa correr. Mas surge depois a injustiça.
quando as conquistas são legalizadas, convertendo-se em privilégios permanentes. Assim, apesar do homem ter procurado tornar hereditárias as posições alcançadas, verifica-se que nenhuma delas é eterna. Inútil protegê-las com leis. Desse modo, quando o esforço cessa para transformar-se num comodismo sem finalidade, unicamente volvido a parar a evolução, então a vida reage. É assim que as aristocracias desmoronam. Tantas monarquias, tantas riquezas acumuladas. Acabou tudo. Não é? Cadê o Império Romano? Cadê Alexandre? Não é? Cadê o grande Império Chinês? E a gente pode ter exemplos em toda a humanidade. Por quê? Caíram no ócio, estagnaram, pararam o processo evolutivo. Então, ocorre a reação. Agora, uma coisa é legal, não é? Porque senão a gente pensa, mas qual é a vantagem de você ter essas pessoas guerreiras que subjugam as massas? Qual é a vantagem que tem isso? Qual é a evolução? A vantagem é para eles, né? A gente pensa, né? Eu, se fosse daquela época, eu queria ser Júlio César. Eu não queria ser o escravo. Eu vou querer ser o escravo? Eu quero ser Júlio César, gente. Não é? Mas a vantagem é para todo mundo. Não é? O Baldi nos diz isso. Por isso que a gente tem que olhar com profundidade. Senão a gente não entende os processos. A gente fica só naquela camada superficial. Não é? Então, o que o Baldi explica? Né? As festas romanas. Ele nos diz, o rico não é apenas, inevitavelmente, um parasita da sociedade. Mesmo quando é ocioso desfrutador do trabalho do próximo, vivendo ele em nível econômico mais elevado, cumpre a função de criar tipos de civilização mais requintados. Então ele propõe um método de vida melhor. Não é? Então ele vai civilizando as massas ainda animalizadas. Ele guerreia, mas ele traz, olha, o nosso método aqui. A gente vive assim, olha como é bom. Tem uma casa saneada, uma comida melhor. Vai trazendo esses processos de civilização. Este é o trabalho útil que fazem as aristocracias antes de desmoronarem. Nesse caso, a vida, em vez de procurar eliminar o tal tipo, o aceita. Pelo menos até que ele cumpra a sua função civilizadora, operando como pioneira da evolução das massas. Então é por isso que existe aquele que é o mais forte. O mais forte ganha, mas ele propõe esse nível evolutivo. Ele faz com que aquelas massas ainda tão ignorantes, tão animalizadas, elas sonhem com níveis mais altos. Né? Eu olho o rico lá vivendo, né? Eu quero ser assim. Né? Eu quero ser. Olha eu vivendo aqui, olha ele vivendo lá. Né? E a gente vai... Só que esse rico, ele não vai ficar eternamente aqui. Como disse o Baldi no slide anterior. Né? Se ele parou com aquele fruto evolutivo, agora ele vai cair. Agora acabou o tempo dele, a sua função acabou. Por isso que o bem-estar, justo prêmio ao trabalho que foi necessário para alcançá-lo, cansa e ao mesmo tempo convida a prolongá-lo, mesmo quando supera os limites da justa recompensa. Então, a natureza intervém fazendo apodrecer no ócio o indivíduo que se deixa demasiadamente seduzir por aquele bem-estar. Esse debilita-se cada vez mais, enquanto o esfomeado é reforçado pelo seu desespero que impulsiona ao assalto. A necessidade aguça a inteligência e esgota a paciência. O resultado é que a riqueza passa do rico ao pobre, que o suplanta. Então, o rico propõe novos modos de vida, mais adiantado, e o pobre está lá, sofrendo. Só que aquele sofrimento vai estimulando ele aqui, a desejar o que o rico tem, a viver melhor, e a sua inteligência. Eu não aguento mais. Como é que eu faço para sair daqui? Como é que eu faço para chegar lá? Eu vou chegar também. E vou perdendo a paciência. Só lombada. Pá, pá, pá.
Você vai enchendo o saco, não é? De tanto apanhar. E aí ocorre o que a gente vê tanto, as revoluções, as guerras, não é? As guerras. Mas nesse nível não tem jeito, gente. Tem que ter essas lutas para que a gente possa aprender, que a gente possa se aprimorar. É isso que acontece. E aí, quando ele chega lá, ele vai viver melhor. Né? Aquelas massas querem viver daquele jeito, mais civilizado. E assim o mundo vai se melhorando. E uma coisa interessante que o Baldi também nos fala é de uma lei, né, que chama a lei do tudo ganho. Que lei é essa? A gente conhece muito bem. A lei é fácil de entender. Né? Aquilo que é fácil demais, perde a graça. Ih, ganhei fácil. No primeiro momento, eita, que felicidade, que bom, né? Ganhei. Mas depois, não. Agora, quando eu luto, para eu conseguir aquilo, eu desejo, eu quero, eu vou lá, enfrento, persisto, batalho, não é? Dou de tudo em mim, dou suor, sangue e lágrima. Quando eu consigo, como é bom, né? O gozo aumenta, a felicidade aumenta. Não é? Quando eu ganho fácil, é isso que também faz enfraquecer o rico, é tudo muito fácil. Né? Os impérios hereditários, Júlio César lutou pra caramba, aí chega o outro, não lutou nada, está lá, mandando. Né? E assim foi com todos. Foi com Alexandre, com seus herdeiros, e assim vai. Com o império da Inglaterra, né? E sempre é assim. Aí não tem mais aquela força. E as revoluções vão acontecendo. Por isso que o Baldi nos diz, a vida, pois não é contra a riqueza, mas o é apenas contra a riqueza furto, contra a exploração, contra a renda herdada sem esforço e gozada ociosamente, contra a riqueza parasitária, a qual é improdutiva para a coletividade e por isso danosa. A vida quer a riqueza produtiva, que se associa ao trabalho por ser fruto dele e admite também a riqueza hereditária. Isto é, a riqueza hereditária, né, que é recebida gratuitamente, mas desde que seja a mesma fecundada por um novo trabalho. Aquele que é apenas aquele herdeiro que ganha, né, facinho e não continua trabalhando, e está contra a lei, está contra a evolução. E quando a gente está contra a lei, foi o que o Marquinhos disse, olha, a experiência vai ser dura, né? Vai vir a resposta. A trajetória não está sendo boa. Então eu vou aprender. E aí eu vou perder a riqueza. Então a lei divina, a lei de Deus é apenas contra esse tipo de exploração. E ele vai propondo que a gente, não é, modifique a nossa mentalidade, suba de plano de vida, né? Vamos subir de plano de vida. A gente lutou, quantos séculos nós lutamos, né? Para poder a gente, hoje em dia, não aceitar mais, pelo menos de forma, no inconsciente da maioria da humanidade é assim. Marquinhos falou isso. A gente não aceita mais ter um escravo. Não, Marquinhos, os carecas, viu, Marquinhos? Tem que servir os cabeludos. Não é, vamos botar essa lei? Aí eu vou dizer, meu Deus, Sérgio é um doido. Sérgio é perigoso. Ele quer escravizar os carecas. Cuidado com aquele homem. Isso não, hoje em dia a gente não aceita fazer um outro ser humano. Não é porque a gente vai subindo. A gente ainda, infelizmente, ainda existe, Marquinhos. Tem ser humano que ainda não aprendeu essa lição, viu? Não é contra os carecas, não. Eu estou falando do trabalho escravo, não é? Mas, conscientemente, a gente não pode dizer que a gente aceita esse tipo de coisa mais. A gente subiu, realmente, nosso nível de consciência. Através dessas lutas todas, dessas revoluções, dessas guerras todas que a gente foi vivendo, fomos querendo sempre um padrão mais alto, mais harmônico, né, mais feliz, porque a ociosidade já tirou a minha felicidade. Aquilo é muito fácil, ficar ali naquela vida. Eu não tenho mais o gozo que eu tinha quando eu ganhei a guerra. É isso que o Baldi está nos dizendo. E aí vem quem? As revoluções. Está aqui a pintura da Revolução Francesa, não é? As guerras. A gente sempre está querendo o quê? Melhorar, ter novos níveis de vida. E aí, em nome o quê? Da fraternidade.
da liberdade e da igualdade, eu derramo o maior mar de sangue. Eu não sabia fazer outra coisa, né? Mas eu queria a igualdade, eu queria a liberdade, e eu queria a fraternidade, né? Mas vou decapitar o Marquinhos. Hoje eu peguei no pé dele, né? Por quê? Olha, ele é da aristocracia. E eu, né? Então vamos decapitar. Guilhotina. A gente não sabia outro método. Não é? Então a gente foi assim aprendendo, evoluindo com todas essas batalhas. Por isso, nos diz Ubaldi, há um ciclo de ascensão, de florescimento e, por fim, de fatal descida. Fases características do fenômeno. Então todos os impérios passam por isso. Né? Todos, as aristocracias, né? As coisas grandes, eles têm um ciclo. Chega no seu ápice, cumpriu a sua função, já não está sendo mais evolutivo, vai decair. Né? O mesmo desenvolvimento e fim das civilizações seguem este ciclo. Isto porque persiste sempre a expectativa da eventualidade que os estratos inferiores, emergindo de baixo, assaltem os antecedentes vencedores, embaladas na sua cômoda posição de bem-estar. Desmoronou a potência do Império Romano com a descida dos bárbaros, assim como foram liquidadas as aristocracias com a Revolução Francesa e com a Revolução Russa. Então, todas essas revoluções, né, e todos esses movimentos têm essa finalidade. Cumpriu a finalidade, vai decair. E assim, de ciclo em ciclo, naquele espiral que o Ubaldi nos propõe, nós vamos, né, subindo e afunilando, sempre construindo civilizações melhores. Apesar desse mar de sangue, foi da Revolução Francesa que surgiu a primeira carta com os direitos humanos, direito dos homens, dizendo que você não podia mais fazer qualquer coisa com o outro homem. Não é? Então é a guerra, né? É a guerra que faz o nosso amor em paz. Já dizia Gilberto Gil, não é? O filósofo Gilberto Gil. Se a outra foi filósofa, né? A Popozuda, não sei, mas foi... a pensadora... A gente pode chamar Gilberto Gil de filósofo também, né? Todo mundo de filósofo, né? Embora que eu acredite no pensamento profundo de Ubaldi, né? Goste desse pensamento. Não vou criticar quem gosta do outro, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar. E assim começam as revoluções. E foi com a Revolução Industrial. E aí o homem, não é, ele já queria ideais maiores. Não é? Porque a gente saiu de um sistema que era totalmente primitivo, onde era o escravo. Não é? Era o senhor, dono e o seu escravo que lhe servia. Aí eu passei para um sistema melhorzinho um pouquinho. A Idade Média já era o suzerano e seus vassalos. O senhor feudal e os seus servos. Já não era de escravidão total. Mas não estava bom ainda não, né? E aí ocorrem esses fenômenos de guerras, de lutas, até chegarmos no operário, não é? Que já não era mais um servo, um simples vassalo. Ele já tinha alguns direitos. Mas no início da Revolução Industrial ainda era muito massacrado. E até que a gente chega no sistema que nós temos hoje. O que tem de lei, né, protegendo o trabalhador. Não é? E assim é as lutas. Não é? Por isso que o Ubaldi nos diz assim, na época do Cristo, né, o pobre era um escravo de muito baixo nível cultural e econômico. Hoje, ele é um trabalhador, frequentemente técnico e especializado, armado de direitos e protegido por todas as previdências sociais. No seu nível, constitui até uma roda do grande organismo coletivo da produção. Então a gente vai formando, né, as unidades coletivas, cada vez maiores. Então aquele operário, ele funciona na sociedade como, né, uma peça ali que está funcionando naquela indústria. E a gente vai ampliando cada vez mais com o sentido de ter uma harmonia, daquela indústria funcionar bem,
de ser bom para os seus empregados, para os empregados com seus direitos, e bom para o patrão também. A coisa vai melhorando, aos poucos. Como a gente falou, não dá para ser de um dia para o outro. A gente não tem nível ainda. Tem que dizer essa verdade, hein, Marquinhos? É dura? É, mas não vamos desanimar não, porque vocês viram que eu não desanimo com nada. Eu não quero desanimar, eu não vou cair na negatividade, não é? Não é fácil. A gente vai ter que reconstituir o que a gente abriu mão, a gente lançou o impulso, como disse Marquinhos, negativo, lá no início, pá. E a gente está revoltando. Então, o Baldi fala-nos isso, explica também essa técnica. Está lá no livro Técnica Funcional da Lei de Deus, mais um merchan, tá? Obrigado, Marquinhos. E aí, a gente vai entendendo todos esses fenômenos. Então, a gente vai ampliando. Por isso que o Baldi nos diz assim. Esta é uma lei biológica que dirige o transformismo evolutivo ao longo de uma dada linha de desenvolvimento. Pelo princípio das unidades coletivas, os elementos simples que aparecem nas origens tendem a combinar-se, reagrupando-se em unidades sempre mais vastas e complexas. Passa-se assim do estado caótico, próprio do antissistema, ao estado orgânico, próprio do sistema. Então a gente vai reconstituindo. Antes era preciso muita guerra. Eu precisava escravizar, obrigar. E se o escravo fosse rebelde, matava o escravo, cegava os olhos do escravo, fazia coisas horríveis. Agora eu corto o ponto do funcionário. E ele vai perder o salário dele. Não é? Mas é preciso isso. Nós ainda não temos o ponto harmônico, o estado orgânico ainda, de trabalhar pelo trabalho, pelo dever de cumprir, de amar o que a gente tem que fazer. A gente ainda não chegou lá. Porque no sistema é assim. Eu não vou fazer porque eu tenho medo de Deus. Eu não vou fazer porque sou obrigado, porque eu vou apanhar. Nada. Eu vou fazer porque eu amo. Eu amo todo o organismo. Eu amo a Deus. Eu amo o outro. Eu amo a mim mesmo. E eu faço com amor. Eu trabalho porque eu quero trabalhar, porque é bom trabalhar. É isso que a gente tem que entender. E a gente vai aumentando, ampliando essa visão. E aí eu escolhi, para finalizar, né, esse raciocínio de onde a gente está indo, né, onde a gente está... Eu não sei se o meu horário está explodindo, já está explodindo, né, gente? Então vamos adiantar um pouco. Todo mundo está cansado, precisa tomar um cafezinho, né? Então eu escolhi o que? As pinturas de Antônio Poteiro. Era um português, né, e que veio para o Brasil ainda criança, e ficou aqui no Centro-Oeste, em Goiás, se eu não me engano, e ele fazia essas pinturas assim do primitivismo, né, bem, e que mostra essa vontade, né? Aqui é a colheita. Não é você querer trabalhar, você querer colher, você querer sempre aumentando, harmonizando-se com a lei. Não é? E o que é que o Baldi nos diz? Os primitivos têm necessidades de serem guiados e não podem comandar. Eita, e agora? Olha, tem que ter o cartão de ponto, gente, desculpe, entendeu? Senão, a pessoa ainda inventa que tem um atestado médico. Não é? Vou dar um atestado. Não é? Imagine sem o cartão de ponto. Não dá, né? Então eu preciso ser guiado. Eu preciso aprender, né? Ser levado para a evolução, para as experiências. Eu preciso que alguém mande eu trabalhar. Porque por mim mesmo eu não vou gostar muito não, tá? Então, não tem jeito. Vamos trabalhar. Porque o seu instinto é rebaixar tudo ao seu nível. Para ter direitos, é necessário ter conquistado o direito de ter direitos. Isso só pertence a quem é biologicamente útil em sentido evolutivo. E é negado a um involuído que tende a fazer tudo retroceder em vez de avançar. Então, o nosso patrão... não sou eu que estou dizendo isso não, tá, gente? Por favor, é o Baldi. Depois ninguém me bata ali na saída. Não é? É preciso ter patrão na nossa realidade. É preciso alguém que comande, que bote ordem na casa. Porque senão eu não vou fazer. Eu vou rebaixar tudo. Eu vou destruir tudo. Não é? Eu não vou querer fazer. Vai ser escolha. A minha indústria vai à falência. Acabou a indústria. E aí eu que penso que sou espertão, não é?
que dou o atestado, vou ser desempregado e passar fome. E vou ter dificuldades. Eu vou rebaixar o instinto. Né? Eu vou ser levado pelo nível instintivo. E eu não vou ter as conquistas. Então, eu ainda preciso desse condutor. É isso que o balde está dizendo. Né? Não quer dizer que um dia a gente não vai chegar lá. De fazer tudo por amor. Essa é a nossa meta. É retornar ao sistema. Mas agora não dá. Tá? Não dá. Não fui eu que falei. Quando o evangelho vai contra os ricos, visa ao abuso e não ao correto uso da riqueza. E essa condenação não atinge, pois, o preciso problema que estamos abordando nesse momento. Então, a gente pensa que Jesus disse que, olha, o rico é um miserável, é um desgraçado, ele tem que morrer no mármore do inferno. Não tem, gente. Hoje, no nosso nível um pouco mais adiantado do que o nível primitivo, claro, se ele explorar, o fenômeno é o mesmo que a gente aprendeu. Né? Ele explora os seus funcionários, vive no ócio, não luta, não trabalha, não evolui, ele vai perder. Não tem outro jeito, ele vai perder. Mas ele está fomentando o desenvolvimento. Tá? E o balde nos diz isso. Como a gente não tem condições, né, de fazer por amor, de fazer porque a gente gosta, porque a gente quer, né, o método comunista fracassou. Não deu certo. Não fui eu que disse, pelo amor de Deus. A culpa não é minha, porque vão dizer que eu sou capitalista, né, que eu quero explorar. Não, fui eu que disse. Mas é isso. A gente precisa ter ordem. A gente precisa ter disciplina. A gente precisa trabalhar. A gente tem que aprofundar a nossa visão. A nossa visão não é apenas conseguir coisas aqui materiais. Esse trabalho, nos diz o balde, é um trabalho moral. Eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo espiritualmente, é esse impulso evolutivo. Então, quando você não precisa mais trabalhar para ganhar, você ganha fácil, é o lei do tudo ganho. Eu ganhei, não vou fazer mais nada. Foi por isso que não deu certo. Mas um dia vai dar. Um dia, bem longe, tá? Não vamos mentir. Não é, Marquinhos? Tá perto ou está longe? Está longe, né? Não sei. Eu acho que perto de Marquinhos está perto. Vou ficar perto dele. E aí, finalizando, como o Marquinhos disse, esse é o último mesmo, viu? O Marquinhos passou uns 3 para finalizar. Não é crítica, não é crítica. É o meu amigo querido, tá certo? Então, finalizando, o que é que o balde nos diz? Olha aqui, ó, você vê a pintura. São as cirandas de Antônio Ponteiro, formando sempre essas unidades coletivas cada vez mais amplas, todos trabalhando juntos, evoluindo, melhorando. A tendência da evolução não é a abolição da propriedade. Infelizmente, no nosso nível ainda não é a abolição da propriedade. Tem que ter o proprietário. Né? Critério contraproducente, porque solapa o interesse individual, sem o qual o homem não trabalha. Esse é ainda um individualista egocêntrico, imaturo para saber viver espontaneamente no estado de coletividade orgânica. Então, eu ainda não sei viver dessa forma. Eu preciso ter o quê? Um retorno, eu preciso ganhar alguma coisa, senão eu não vou fazer. É isso que o balde está dizendo. Né? Por isso que o balde ele não defendia religião nenhuma, mas é um exemplo. Todas as religiões prometem alguma coisa, não promete? Promete. Quando a gente vê no espiritismo, no nosso lar, o que é que tem no mundo espiritual? Bônus hora. Veja só, o espírito precisa de bônus hora para ir trabalhar. Não é? E o católico? Ele precisa da salvação. Você para ser salvo. E o evangélico também. Então o budista, ele precisa ir para o nirvana. Né? Vamos para o nirvana. Porque se você não disser que a pessoa vai ganhar nada, a gente não vai. É simples assim, não é? Então, é isso que o balde está dizendo. A gente ainda não chegou nessa mentalidade, nessa consciência. Tá? A vida dá, pois, ao homem o direito de ter. Mas esse direito é condicionado pelo cumprimento dos fins da lei. Em virtude desta, torna-se, portanto, ilícita toda posse da qual não se faça bom uso. Trata-se, assim, de uma propriedade condicionada, pois, na realidade, não vai além de um usufruto temporário, que dura apenas enquanto se viva, enquanto é concedido para servir de instrumento à realização
de nossa evolução. Então, olhando com profundidade, né, o empresário, o milionário, o dono de indústria, ele apenas é o mordomo, é aquilo que Jesus diz, né? Como é que está a sua mordomia? Você recebeu uma missão, você está fazendo bem a sua missão, está sendo um instrumento de evolução, porque é temporário, vai acabar. A gente não adianta se apegar à nossa realidade material transitória, impermanente, como nos diz o budismo, não é? Impermanente, isso vai passar. Não é? Então, se eu não fizer bom uso, eu vou perder. E vou ter outras oportunidades sempre, porque o impulso é sempre evolutivo. Mas aquela chance ali eu perdi. Não é? Então, vamos olhar, minha gente, não é? As diferenças, não com um olhar triste, com um olhar amargurado, mas como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de melhorar. É isso que o balde nos propõe. Nós estarmos sempre crescendo, reconstituindo-se, indo para diante do sistema. E para terminar, não tem mais outro slide, mas eu sempre gosto de terminar com uma mensagem. E eu escolhi a mensagem que está no livro, né, Ascese Mística, outra propaganda, viu, cara? É ótimo esse livro. Amo mesmo. No capítulo 12, Ascese da Alma, onde o balde, eu vou ler um pequeno trecho, não dá para ler a mensagem toda, que é muito grande, mas o balde, ele nos fomenta a quê? A seguir Jesus, a continuar a nossa caminhada evolutiva, a não ter medo da dor e das lutas. Nós vamos chegar lá. Jesus foi na nossa frente, nos deu o caminho. Por isso que ele diz assim: caminha, caminha. Cristo vai com sua cruz, sempre adiante de todos. Ele não tem propriedades, nem riquezas, nem poder humano. Ele é uma força nua, suspensa entre os horrores da terra e os esplendores do céu. Ele não está na história, mas é superior à história. Não está encarcerado no tempo, mas é o Senhor do tempo. Na sua realidade, ele é imaterializável. É justamente por isso que está vivo e presente. A sua realidade é interior. Está nas palpitações e nos tormentos do nosso espírito. Caminha, caminha. Ouço chegar sobre a onda do tempo, ecoando de século em século, esta nova voz de Deus, que traz a boa nova da bondade e do amor. Caminha, caminha, o Cristo adiante e atrás o mundo. Como é longa a estrada do reino de Deus. Quantos tropeçam e caem ao longo do caminho. Quanto esforço de alma para unir a terra ao céu. Eu sigo em último lugar, depois de todos. A cada passo, minha alma cai e tenta reerguer-se. Ela espera redimir-se, sofre, espia, sonha elevar-se e tropeça. Paro e recuo. Mas estas quedas me remergulham na humanidade, na vida de todos, humilha-me e irmanam-me aos humanos. Caminha, caminha, minha alma cansada, mas um dia, sobre o áspero caminho de meus esforços, senti um passo junto ao meu. Senti outro ombro aproximar-se do meu, levantar a minha cruz e transportá-la para mim. Desde então, não fiquei mais sozinho. Outro coração se debruçou sobre o meu. A dor tornou-se amor, e mais ninguém poderá arrancar-me a indissolúvel aliança. Então, quem és tu, Cristo? Perguntei-o a minha dor, que tudo me ensinou, inclusive a reencontrar a Deus. E ela me respondeu: Ele é o fraco,
a quem Deus ajuda, a quem deves ajudar. O inimigo ao qual deves perdão. O pobre a quem deves tu próprio. Ele é a paixão e a renúncia, amor e ascensão. Ele é o amplexo e elevação de alma. E anda pela terra, dia a dia. E anda pela terra procurando, implorando hospitalidade nos corações. Porque o dono do mundo não tem casa nem teto. E anda qual peregrino, esmolando amor. Caminha, caminha, minha alma. O Cristo com sua cruz vai adiante. E nós vamos atrás. Muito obrigado, minha gente. Gratidão a todos. Sigamos sempre com Deus.